Olá a todos, eu me chamo Matheus William e esse é o primeiro vídeo aqui do meu canal. De antemão eu já peço desculpas pela qualidade da imagem, qualidade de som que vocês assistem esse vídeo, mas é porque eu vou gravá-los direto no meu computador, que é um computador simples, portanto não tem muita qualidade de som e de imagem. Mas a minha intenção com esse canal é compartilhar algumas reflexões que eu vou tendo ao longo do dia ou ao longo da semana e saber também da opinião dos demais acerca das minhas, não conclusões, na verdade, né, mas das minhas reflexões, daquilo que eu considero, né, como resultado dessas reflexões. E hoje, como tema, né, eu escolhi uma reflexão que me apareceu, me ocorreu, né, há pouco tempo atrás, há umas 2 horas atrás, que é sobre o impacto das tecnologias atuais, especialmente falando, né, citando das inteligências artificiais, em aspectos sociais e educacionais, né? E por que eu adiciono aqui ao final os aspectos educacionais, né? Porque eu sou estudante de licenciatura em ciências biológicas, né? Eu faço esta graduação na Universidade Estadual da Paraíba, aqui em Campina Grande, minha cidade natal. Então, por isso, dessa temática, né? Veja bem, ao longo de muitas décadas e de muitos séculos, o ser humano se depara com uma enorme quantidade de tecnologias que ele vem criando, né? Se você for pegar desde a época das cavernas, né, do homem primitivo, nós passamos por diversas fases em que, de certa forma, nós víamos ali uma mudança não apenas comportamental no modo de se portar perante a natureza, perante o seu espaço e as dinâmicas do espaço, né? Ou seja, o homem em contato com o seu espaço de vida, seja uma floresta, seja mata seca, enfim, o homem perante seu espaço de vida, mas também com relação entre outros, né? Quando nós passamos, por exemplo, para a Idade da Pedra, que começam a surgir não só as primeiras ferramentas manuais, mas também como as primeiras armas brancas, né, como pontas de lança, como objetos pontiagudos utilizados para poder matar, né? Então, o homem ganhou uma grande capacidade de defesa. Isso, consequentemente, afetou o espaço e a dominação do espaço geográfico de tribos, né? Que, na verdade, é a partir daí onde o ser humano passa a se organizar em tribos, né? Ele vê que é mais interessante, tanto em termos alimentares, por exemplo, em termos de multiplicação da prole e em termos de defesa também, ele se vê muito mais seguro, né, em todos esses aspectos, ao se reunir em tribo, né? E nós percebemos essa dinâmica acontecendo de mudanças comportamentais e de mudanças sociais ao longo de várias gerações, né? Quando o homem primitivo então começa a se organizar em tribos, né, como eu acabei de citar, quando essas tribos passam a estabelecer relações com outra, né, e inclusive já as primeiras relações econômicas, né, utilizando-se ali de escambo, né, como forma de adquirir novos recursos, né, e aí avançando bastante na história, chegando ali à pré-Primeira Guerra Mundial,
né, lá em 1910, 1911, onde o mundo vive aquela grande revolução econômica, revolução industrial também. Isso promove um crescimento, uma expansão econômica no mundo. Então, o mundo se depara, né, com diversas formas de, de avanços tecnológicos, e esses avanços tecnológicos, né, abarcam as mudanças comportamentais e sociais de ditada época. Né? Junto a isso também está atrelado os aspectos educacionais. Né? Nós podemos fazer aqui uma breve reflexão acerca, né, das teorias curriculares, por exemplo, né, que começam a ser muito discutidas, especialmente aí nesta década, na década de 10 dos anos 1900. Né? Aqui eu faço uma citação ao livro do Tomás Tadeu, né, onde ele vai falar aí o surgimento das teorias tradicionais de currículo, né, onde se resumia a uma simples organização de conteúdo ordenada, né, e com um prazo para ocorrer, baseada, né, ali na teoria de Bobbitt, baseada no Fordismo, né, onde o objetivo era formar mão de obra para trabalhar nas indústrias. Não é verdade? Então nós temos aí o começo das primeiras discussões, vejam, motivadas pelos avanços tecnológicos. Porque, como o Ford, né, por exemplo, tecnologia de locomoção, como é o carro a combustão, movido a combustão, né? E essa dinâmica social também muda, né? Porque veja que nessa dinâmica social o melhor funcionário é aquele que melhor sabe reproduzir. E onde se aprende a se reproduzir melhor até então nesta época? Na escola, porque a escola detém de um currículo específico que cumpre uma função social de formar trabalhadores, né, de formar mão de obra especializada. Isto está certo? Isto está errado? Não é mérito nós discutirmos isso, porque nós estamos falando de uma realidade que é uma realidade de época. Hoje, isto não é mais aceitável para a nossa realidade. Né? Quando vem depois as teorias críticas, né, baseadas aí no marxismo, nas obras de Marx, nas obras de Engels, por exemplo, em todo o contexto, por exemplo, da Guerra Fria, né, onde se começam a ter essas discussões de proletariado, de classe burguesa, né, de classe mais abastada, de classe menos abastada, o porquê das condições sociais se manterem daquela forma, né? E aí veja que eles põem, isso recai sobre a educação, né? Porque justamente o fato de a classe proletária ser justamente a classe que reproduz padrões e a classe mais abastada ser a classe que dita estes padrões, né? Recai sobre como a escola funciona. Então, a partir dessas reflexões que vêm das teorias críticas, passam a se transformar, né, essas aflexões da escola e, consequentemente, passam a uma nova dinâmica social. Né? Veja que aqui já está abarcado, como eu falei, no contexto da Guerra Fria, já se abarcam tecnologias como, por exemplo, o rádio, como a televisão. Sim, a televisão, que na época já cumpria o seu papel de entretenimento, e não só de entretenimento, se tornava também um veículo de comunicação, e como veículo de comunicação que a televisão é ainda hoje, ela passa a se tornar também ferramenta de educação não formal, né? Pois passa a moldar uma ideologia na sociedade. Né? Veja bem, vocês consideram, né, que a ideologia formada nos Estados Unidos dos anos 50 é a mesma que se formava na União Soviética dos anos 50? Né? Claro que não. Embora os países detessem de iguais tecnologias, mas usadas de maneiras diferentes, essas tecnologias cumprem funções, objetivos distintos. Né? E, mais recentemente, né, chega ao nosso domínio, ao domínio da humanidade,
e ao domínio daqueles que não estão tão assim inseridos, né, dentro das revoluções tecnológicas, vamos dizer assim, dentro daquilo que da produção tecnológica, né? Nós, seres humanos que estamos aqui, né, que usamos redes sociais, nós que vamos ao nosso trabalho, nós que vamos aos nossos estudos, e nós estamos nas grandes produtoras dessas tecnologias, né? Chega para nós a inteligência artificial, que já é uma coisa muito antiga, mas até então restrita só aos grandes conglomerados tecnológicos, né? Como Google, Apple, né? Como a Huawei lá na China, enfim, tantas outras empresas que já detêm desta tecnologia há muitos anos, né? Então veja que o que nós estamos conseguindo acessar agora em termos de tecnologia de inteligência artificial são coisas que já existem há muitos anos. Imagine o que esses grandes conglomerados já não têm de tecnologias de inteligência artificial muito mais avançadas do que nós temos hoje, né? O grande boom nessa última semana, que inclusive causou, e aí já veja, né, algo que incrementa também a minha discussão aqui, vimos o boom que o lançamento da DeepSeek, né, a inteligência artificial chinesa, causou nos Estados Unidos. Né? Vejam toda a mudança econômica que teve no país a partir do momento em que uma inteligência artificial com muito mais poder de fogo, né, foi lançada e ela não é de domínio americano, né, ela é de domínio chinesa, domínio oriental. Então veja que as coisas já mudam a dinâmica, né? Agora o epicentro da revolução tecnológica não é mais os Estados Unidos. Agora o epicentro da revolução tecnológica, todos os olhares estão voltados para a China, não mais para os Estados Unidos. Não à toa, isso causou um prejuízo aí de mais de 120 trilhões de dólares aos Estados Unidos, né? Pois bem, e quando nós aplicamos toda esta teorização de domínio tecnológico e da possibilidade que a inteligência artificial tem sobre o contexto educacional, nós percebemos um certo medo daqueles que fazem parte do contexto educacional e podemos dizer também que vemos uma certa preguiça. Eu não sei se preguiça seria o termo mais correto, mas que se encaixa nesta discussão, mas um certo relaxamento, um certo retraimento, uma sensação de jogo perdido, né? Como se nós já tivéssemos perdido a educação para a inteligência artificial. E isto me preocupa, né? Por quê? A inteligência artificial ela é muito boa em compilar tudo aquilo que a humanidade já tem, né? Mas ela não é capaz de, com essa compilação, porque isto vem da nossa cabeça, certo? Esta é uma habilidade que só o ser humano detém, né? Na verdade, não só o ser humano, mas os que têm cérebro com massa cinzenta mais evoluída, né? Como os nossos queridos primatas, né? Toda. Mas nós temos a capacidade da dedução. Esta é que é né, a grande diferença entre uma inteligência artificial e um ser humano. Porque pesquisa por pesquisa, né, quando eu falo pesquisa aqui, eu não me refiro a grandes pesquisas científicas, né, mas eu digo pesquisa normal, né, do tipo o que ocorre em 1914 e gerar um texto baseado nessas informações, isso é muito simples, na verdade. Né? Isto é uma coisa que já era uma factualidade que iria acontecer e tudo certo. Né? Não há mal nenhum nisso. O mal em que isto oferece é quando
As pessoas que estão inseridas e imbuídas dentro dos contextos educacionais, e aqui eu vou falar especialmente de alunos, passam a utilizar a inteligência artificial não como apoio, mas como única e verdadeira fonte, e inclusive passam a utilizar a inteligência artificial como suas escravas educacionais. Em que sentido? Hoje em dia um professor passa uma atividade para casa, um trabalho, qualquer coisa, inclusive alunos de graduação, alunos de pós-graduação, MBA, qualquer coisa. É passado para eles uma atividade e os alunos hoje não têm mais a paciência de chegar em casa, ler, refletir e escrever sobre, acerca. Né? Hoje se usa na inteligência artificial para pedir resposta e a preocupação de um jovem, de qualquer pessoa que usa uma inteligência artificial para essa determinada função, não é saber se aquilo que a inteligência artificial escreveu está certo ou está errado, mas sim se ele vai ou não ser detectado por um programa leitor de plágio de algum professor, ou se o professor não vai desconfiar que não foi a pessoa que escreveu, né, se foi uma inteligência artificial. Então veja que dessa maneira ocorre um atrofiamento da capacidade dedutiva intelecta do ser humano. Né? E se este padrão continua, nós vamos perder o grande fio da meada. Né? A humanidade se perde. É isso que Alan Turing, né, vai falar como domínio dos robôs sobre os seres humanos. Né? Na verdade, não é que os robôs estão dominando, é que nós estamos deixando ser dominados. Agora, isto não quer dizer que a inteligência artificial ela seja um grande malefício para a educação. Nada disso. A inteligência artificial ela tem um poder enorme de ajudar-nos se usada da maneira correta. Como? Vou dar um exemplo de como eu, inclusive, uso inteligência artificial para estes fins. Quando eu quero, por exemplo, desenvolver um trabalho, quero entregar alguma coisa a um seminário, por exemplo, né? Eu uso da inteligência artificial para me dar apoio. Em que sentido? Em que ela me dê indicações de livros, em que ela me dê, vamos dizer assim, uma sequência de apresentação, uma estruturação que seria a mais lógica, né? Para que ela opine acerca, né? Ela é muito boa em fazer isto, né? Que ela opine acerca de algo que eu escrevi ou de algo, né, que eu esteja um pouco em dúvida e ela vai e me auxilia me dando caminhos, né? Não me dando a resposta, mas me dando caminhos para encontrar essa resposta. Isso é muito bom. Né? Usar a inteligência artificial para estes fins, isto é válido. Agora, o que eu não posso fazer é delegar todo o meu trabalho à inteligência artificial para que ela faça. Não é verdade? E o que eu vejo é que muita gente fala de uma substituição dos professores em sala de aula, então pelas inteligências artificiais. É uma coisa que eu não vejo fundamento, não vejo nenhum tipo de fundamentação para que ocorra. E aí, por que isso, né? E aí eu vou falar alguma coisa, vou falar algo aqui, e eu quero que vocês levem esta reflexão e tentem imaginar na cabeça de vocês o porquê que eu falo isto. No dia em que uma inteligência artificial dominar o lugar do docente, o lugar do professor, todas as outras profissões já terão sido dominadas pela inteligência artificial. Todas.
Todas elas, todas mesmo. Todas as possíveis de existir. As profissões que já existem e as profissões que com a revolução tecnológica irão existir. Mas a última, se for tomada, será a profissão de professor. E aí nós podemos assinar, carimbar e atestar o fim da humanidade. Pois é quando a humanidade deixa de pensar que ela se destrói. Nossa maior habilidade enquanto seres biológicos é a capacidade de raciocínio, é a capacidade de refletirmos e chegarmos a um resultado, e chegarmos a uma conclusão. Mas nunca uma inteligência artificial será capaz de fazer tal coisa, porque ela não detém aquilo que o ser humano detém de melhor, que é a sua psique. Nós temos nossas convicções, nós temos nossas aflições, nossa história de vida, nós temos tudo isso, nós temos sentimentos, nós temos tudo aquilo que uma inteligência artificial não tem. Muito embora ela tente, né, simular isso, emular isso, mas ela nunca vai conseguir. Porque a conjectura cerebral e psicológica nunca vai ser 100% entendida, né? É um mistério que vai permanecer na humanidade, e isso é uma opinião minha, tá? Que o ser humano nunca vai se entender em sua totalidade. E, consequentemente, se o ser humano não se entende em sua totalidade, se nem o próprio ser humano consegue se entender em sua totalidade, imagine como é que nós podemos traduzir isso para uma linguagem de programação. Porque para que uma inteligência artificial exista, é necessário que alguém vá lá e programe, dê comandos a ela, né? Então, se nós não conseguimos definir o que é que nós temos em termos de estruturas cerebrais e psicológicas e a confluência, a imbricação dessas duas coisas para formar aquilo que nós conhecemos como consciência humana, nunca nós vamos ter algo físico, tecnológico que reproduza tal qual é o ser humano. Né? Nós podemos sim ter um acesso à informação muito mais democratizado, mas nunca nós vamos ter algo que se assemelhe, que se aproxime à capacidade de raciocínio humana. E, portanto, nunca uma profissão que depende 100% disto terá o domínio sobre as inteligências, terá domínio das inteligências artificiais. Né? Então, é isso que eu deixo, né, de reflexão enquanto as inteligências artificiais. E uma coisa que muita gente poderia me perguntar: Matheus, mas quando nós falamos em aspectos científicos, nós não podemos conectar os sentimentalismos humanos, os valores humanos aos aspectos científicos. Sim, eu sei. A ciência, e aqui eu vou usar uma explicação, que é uma explicação da história, né, da filosofia da ciência, que a ciência ela busca ser neutra, mas ela não é neutra. Porque não dá para me desvencilhar daquilo que eu sou. Mas, então como é que fica a ciência? Aí é que entram os mecanismos que nós chamamos de mecanismo de redução de subjetividade. É aí que vem a obtenção de evidências de maneiras diversas, vem o controle de dados, vem a revisão pareada, vem tudo isso, né, que eu posso detalhar mais à frente a vocês, utilizando algumas explicações, né, que eu aprendi na minha disciplina de Filosofia e História da Ciência. Inclusive, já quero aproveitar o ensejo e mandar um abraço, né, à minha professora de Filosofia e História da Ciência, a professora Roberta. Também aproveitar o ensejo, né, eu citei muita coisa de pedagogia aqui, mandar um abraço também à minha professora Shirley Tagino, né, que foi minha professora de didática, né,
Mas a reflexão que eu deixo é essa, né? Muitas tecnologias já passaram pelas mãos da humanidade e que seriam tecnologias que talvez substituíssem a capacidade humana, mas nunca serão, certo? Nunca nós vamos ter alguma coisa que substitua a capacidade humana de raciocinar e de se relacionar uns com os outros e, através dessas relações, não só do ser humano com o outro, mas do ser humano com a natureza, e através dessa construção de conjectura entre humanos e natureza e todos aquilo que corresponde à psique humana, aos sentimentos, a tudo isso, nós nunca vamos conseguir reproduzir isto, né? Porque o ser humano ele é único e nós dependemos uns dos outros. Então, que nós tenhamos as inteligências artificiais como nossos apoios, que elas nos apoiem a chegarmos mais à frente, mas não podemos nos render e não podemos estar preguiçosos perante as inteligências artificiais. Bom, não é um atestado contra a inteligência artificial, não estou condenando, mas eu só estou fazendo as minhas reflexões de como eu acho errado a maneira como elas são usadas, não o que elas são, mas como elas são usadas, certo? Espero que esta reflexão ela seja de utilidade para vocês, que faça vocês refletirem sobre tal e que nós possamos aqui neste canal debater cada vez mais, compartilhar nossas convicções, nossas histórias, e assim nós estabelecermos este canal de comunicação, porque é aí onde eu vou entender o seu ponto de vista, o meu ponto de vista, vamos debater, vamos discutir, vamos saber o que é que nós temos, né, a favor, o que é que nós temos contra a opinião um do outro, e assim nós vamos construindo este canal de conhecimento aqui junto com vocês, tá bom? A todos eu desejo saúde, paz, tranquilidade e uma boa vida a cada um de vocês. Muito obrigado. Inscrevam-se então no canal, né? Compartilhem aos amigos de vocês, a quem vocês acharem que também interessará essas discussões, tá bom? Eu agradeço pela atenção e pela presença de vocês aqui. Um forte abraço, até mais.